Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar um pouquinho? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos interpretar um poema, vamos inferir sentido de palavra no texto, reconhecer a diferença entre texto em prosa ou em verso. Nossa, professora, como que é isso, texto em prosa ou em verso? Já vamos ver. Primeiro, vamos interpretar um poema, né? Você costuma ler poemas? Você gosta disso? Já ouviu falar em Pedro Bandeira? Vamos conhecer um dos seus poemas? Um poema do Pedro Bandeira. Identidade. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque mal criado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e de vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Pedro Bandeira trouxe para nós o poema Identidade. Pessoal, primeiro eu queria chamar a atenção para o nome do poema. A gente vê por aí algumas pessoas falarem identidade. Não, né, gente? A palavra é identidade, ok? E nós vamos então para o nosso primeiro quiz. No fragmento, às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor. Representam-se quais elementos da identidade do menino? Letra A coragem e a força? Letra B, a esperteza e o medo? Letra C, a esperteza e a dúvida? Letra D, a força e o medo. Um tempinho para você, faz a relação com o texto e eu já volto para conferir. Ai, professora, eu tive um pouquinho de dúvida. Por que você teve dúvida? A resposta certa é a resposta A, coragem e força. Mas olha, professora, eu não sabia. Você sabe por que houve a dúvida? Se houve. Se não houve a dúvida, é porque você lançou mão de um conhecimento que você teve anteriormente. Você lembra do nosso segundo objetivo da aula? Inferir sentido de palavra no texto? Se você não souber quem foi Hércules, não souber quem foi Sansão, você não consegue achar essa resposta. Porque você só vai achar essa resposta sabendo que Hércules, né, era um semideus, era filho, né, de um deus com uma terrena, portanto semideus, e que ele era muito corajoso.
né? Aí tem toda uma história lá, que ele teve 12 trabalhos para pagar uma dificuldade, uma dívida que ele tinha lá com a história da vida dele. E se você ler a história, você vai entender que ele era muito corajoso. Portanto, Hércules você já ia associar na coragem. Força. Você sabe quem foi Sansão? É um personagem bíblico, né? E ele vencia todos os desafios. Ele era tão forte quanto Hércules. Só que onde que estava a força do Sansão? Se você não souber a história, você não vai conseguir responder a questão. Percebam, é fácil, as alternativas estão aqui, mas que se nós não soubermos, se nós não dermos atenção ao conhecimento anterior, não conseguimos resolver as coisas do agora. Portanto, olha sempre, professora de História, de Geografia, de Arte, de Ensino Religioso, de Português, de Matemática, de Ciência, todas as matérias são muito importantes para o nosso conhecimento, ok? Combinado? Atividade 1, anota aí. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque malcriado. Em que prováveis e diferentes situações o garoto é o meu queridinho ou moleque malcriado? Um tempinho para você. Responde lá com todos os teus argumentos, faz uma resposta bem legal e eu já volto para nós conferirmos. Ah, professora, essa foi fácil. Sabe por quê, professora? Porque lá na minha casa é assim também. Às vezes, meu Deus, todo mundo me ama, me adora. E tem vezes que, né, diferente disso. Então, você sabe bem do que eles estão falando. Vamos ver como é que ficou a resposta aqui da professora e que provavelmente é igual à sua? Vamos lá? Provavelmente,
Quando o eu lírico, que é esse eu do poema, tem atitudes que os familiares aprovam, ele é elogiado, o queridinho. Mas quando age em desacordo com as convenções da família, faz bagunça e traquinagens, ele passa a ser alvo de críticas e reprovações comportamentais. Logo, um moleque malcriado. Nossa, professora, mas eu não usei tanta palavra assim. Sim, você respondeu conforme o seu vocabulário, aqui está escrito desse jeito, não tem problema. O importante é saber que, quando ele faz coisas que a família aprova, queridinho, ai, como é lindo esse meu filho, essa minha filha. Quando faz coisa que a família não aprova, bronca, não é isso? Ampliando o nosso conhecimento dentro da língua portuguesa. Diferença entre texto em prosa e texto em verso, que seria agora o nosso terceiro objetivo da aula. Como é que é isso, professora? É simples, muito simples. Prosa, o texto divide-se em parágrafos. Exemplo, um conto, uma crônica, uma outra narrativa qualquer por aí, certo? Uma notícia. Vai ser um texto em prosa, porque ele tem parágrafos, ele vai até o final da linha. E em verso, ele organiza-se em versos e estrofes. Simples. Ficou claro isso? Em prosa, parágrafo, vai até o final da linha, pontuação, certo? Em verso, linha fragmentada, escrita em versos. Às vezes, em um verso tem uma palavra, ou duas, ou três, ou 10, não sei, né? Não importa, é o autor que vai definir isso. E para isso tudo nós temos a chamada licença poética, que é uma outra conversa, né? Então, exemplo do texto em verso, os poemas. Exemplo do texto em prosa, os contos. O que é verso, professor? Isso é muito importante. Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos. Eu quero agora que você pegue aí no seu caderno, tá? E escreva, por favor. Eu vou ditando aqui para você, tá? Anota aí. Coloca com uma cor diferente a palavra verso e a palavra estrofe para marcar para você. Então, escreve verso, 2 pontos. É cada linha do poema. Verso é cada linha do poema. Ponto. Na outra linha, escreva lá, estrofe. 2 pontos. Isso. É o conjunto de versos. Estrofe, 2 pontos, é o conjunto de versos. Ponto. Que bom, ótimo. Deixa anotadinho e olha isso sempre, ok? Segundo quiz dessa aula, no poema, estrofe é nome que se dá ao conjunto de... Fácil demais, assim, um tempinho muito pequeno para você e eu já volto. Você respondeu? Sim, professora, mas eu tive que ler na tela porque você não falou as alternativas. Sim, não falei, né? Você já sabe, você leu, eram poucas palavras, cada alternativa tem uma palavrinha só, estava fácil, né? No poema, estrofe é o nome que se dá ao conjunto de letra D, versos. Nós temos na letra A parágrafos? Não. Estrofe não são os verbos, estrofe não são os textos, estrofes são o conjunto de versos. Boa? Anotou? Registrou isso na sua memória? Pronto, está aprendido. Voz do texto em prosa e em verso. Como assim?
assim, professora? Voz. Voz é quem fala. Voz é quem fala. Texto em prosa tem uma voz. Texto em verso tem outra voz. Como assim? Vamos ver isso? No texto em prosa, nós temos o narrador. O narrador pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Em primeira pessoa é quando ele se coloca no texto. Por exemplo, hoje eu acordei, abri meus olhos, me espreguicei na cama e logo em seguida ouvi o som do despertador. Vejam que nós estamos falando em primeira pessoa. O personagem está participando da história. Se fosse um texto em prosa em terceira pessoa, o João, ao acordar, abriu seus olhos, se espreguiçou e ouviu o barulho do despertador. Vejam que é uma outra pessoa contando uma história. Texto em terceira pessoa. Isso no texto em prosa. E no texto em verso, professora, como é que nós vamos dizer para aquela pessoa que participa do texto em verso? Nós vamos chamar de eu lírico ou eu poético. Então, por exemplo, no texto Identidade, onde ele diz, às vezes eu sou Hércules, sou Sansão vencedor, eu quem? Eu que estou lendo? Eu, autor, quem produziu? Não, aquele eu do poema que nós vamos chamar de eu lírico ou eu poético. Não podemos esquecer isso, ok? Eu poético ou eu lírico refere-se à voz que fala, se expressa no poema. Pode representar uma pessoa, um animal, uma planta e até um objeto. Pode ser um objeto. Imaginem que vamos fazer um poema sobre a pia de lavar louça. A pia reclamando que as pessoas jogam comida no ralo. A pia reclamando que jogam lixo dentro dela. Pode ser um eu lírico. E o eu poético ou eu lírico não corresponde à pessoa real do poeta ou autor, é que nós acabamos de falar. Ah, então é o Pedro Bandeira que fala, às vezes eu sou o queridinho, é o Pedro Bandeira. Não, não é o autor do texto. Ah, então é a professora Glaucia que está lendo. Não, não é a professora Glaucia que está lendo. É aquele eu que está no poema que nós vamos chamar de eu poético, ok? Ou eu lírico. Muito bem. Quiz para você. No poema lido anteriormente, o poema Identidade, o eu lírico pode ser definido como letra A, um jovem, letra B, um velho, letra C, um menino, letra D, um adulto. 1, 2, 3, um tempinho para você e eu já volto. Muito fácil, professora. No poema lido anteriormente, o eu lírico pode ser definido como um menino, é a letra C, isso mesmo. Atividade 2 para você. Que tal contar um pouco sobre você? Por meio de um texto em prosa e um em versos, conte-nos suas características físicas e as coisas que gosta e não gosta de fazer. Mas lembre-se, você irá escrever 2 pequenos textos, um parágrafo em prosa e uma estrofe em versos. Você entendeu o exercício? Então tá, imagina que a professora Glaucia vai fazer um texto em prosa sobre si mesma. Então, por exemplo, eu sou professora, tenho tantos anos, eu sou loura, sou mais ou menos, tenho uma estatura mediana, tal, a cor dos meus olhos, a cor, enfim. Tá,
Isso em prosa, um parágrafo. Vou fazer a mesma coisa. Meu nome é Gláucia, tenho tantos anos. Sou loura, meus olhos têm essa cor, tal, tal, tal. Mas agora em verso. O mesmo texto. Um texto em parágrafo, que é em prosa, e o mesmo texto em verso para fazer um poema um tempinho maior para você agora. E eu retorno daqui a pouco. Conseguiu fazer? Ai, professora, achei meio difícil. Eu vou dar um exemplo para você, para te ajudar na sequência, para você terminar então a sua atividade. Olha só, um texto em prosa, às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque mal criado, tal, tal, tal. Isso é um texto em prosa. Ah, professora, mas deu uma diferençazinha aqui. Mas não era para ter dado, né? Ele desconfigura, às vezes, era para ficar nessa mesma linha. Agora, o mesmo texto escrito em verso, ó. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou, às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou o moleque mal criado. Aqui nós tivemos 2 linhas, 3 no máximo. Aqui nós tivemos 6. O texto em prosa, portanto, e o texto em verso. Deu certo? É isso que você tinha feito? Perfeito, era isso mesmo, né, pessoal? Então, hoje nós lemos um poema de Pedro Bandeira, vimos a diferença entre textos em prosa ou em verso. Além disso, fomos desafiados a produzir 2 pequenos textos para falar sobre nós mesmos, um em versos e o outro, o mesmo texto, só que agora em prosa. Não esqueçamos, pessoal, não existe mágica, existe trabalho para que nós aprendamos a produzir textos.
Aumentemos o nosso vocabulário. Sejamos bons estudantes, nós temos que praticar. Praticar, produzir, ver se ficou bom, qualquer coisa apagar, refazer. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui. Um beijo, até mais.